2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Deixa aberto aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Vamos ler? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os quanto amam a sua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá um futuro, Pai. Não só um presente, nos livra do passado, da morte, nos dá um presente, Senhor Deus, de cidadãos dos céus. Coloca o nosso nome no livro da vida, mas também aponta um futuro para nós, Pai. Aponta, Senhor, a coroa da vida. Aponta, Senhor Deus, os céus, a eternidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esse vislumbre do eterno. Obrigado por Tua palavra revelar para nós, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Todo um futuro do Senhor para a nossa vida. É o que nós te glorificamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. Eu queria perguntar para você, não fique assustado. Você já parou para pensar? O que será que vão escrever na minha lápide? Ou você pensa em viver até 100 anos? Amém. Quer ver até quantos anos? Quantos anos você quer ver, Harley? Uns 80? Mais, né? Quer ver bastante, Harley. Quer ver até quantos anos, ô Rebeca? Os 80? Você, Júlia? 80 tá bom, né? Vovó Júlia. Então, eu também queria viver até os 80. Mas a nossa preocupação não é essa. Do crente, pelo menos o do crente. Paulo aqui, ele nos traz, nos dá um vislumbre de um homem que tem um epitáfio, algo não só assim na vista das pessoas da nossa geração hoje, algo incomum, mas algo para o crente, um vislumbre daquilo que o Senhor prepara. Esse é o epitáfio de Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé. Será que nós podemos ter esse epitáfio também? Essa assinatura na lápide? Combati o bom combate? Você que conhece a Cristo, você que está aqui só porque veio, ou porque um amigo lhe chamou, ou porque você tinha que estar. Você já parou para pensar que você vai morrer um dia? Jorge, quando eu tiver 80, eu não sei. Nós não sabemos o dia que o Senhor escreveu para nós. A Bíblia diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias, Salmo 139. Ele tem todos os nossos dias escritos aqui na terra. E eu não sei quanto eu vou tempo estar aqui, não sei o tempo de vocês, mas você já parou para pensar? Do que serei lembrado? Apenas como um funcionário bom? Ah, o cara lá da igreja era bacana. Ou de uma pessoa que lutou, combateu, viveu para Cristo. Aquela pessoa que era uma pessoa de oração, que amava os irmãos, que combateu o bom combate. Qual será o seu epitáfio? O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Napoleão Bonaparte, no fim da sua vida, ele disse assim: estou indo, eu vou morrer, vou voltar para a terra. Antes da minha hora, os vermes vão me comer. Estava com medo. Mahatma Gandhi disse o seguinte: há 50 anos eu vivo, há 50 anos eu falo de paz, grandes escritos dele, mas ele disse assim: no final da minha vida, eu tenho medo, vejo só escuridão e oro por luz. Charles Maurice, um grande diplomata francês do século XIX, disse assim: tanta agitação, tanta ansiedade, tanta riqueza, para quê?
agora é meu fim. Agora eu já estou indo. É o fim da minha vida. Já não me resta mais nada. 3 grandes nomes aqui para a gente pensar. O que realmente importa na vida? Viajar bastante? Conhecer cada centímetro desse país? Viajar para fora, crescer, ganhar bastante dinheiro? Ser muito rico talvez? Ter bastante dinheiro a ponto de eu falar, como a gente disse semana passada, estou rico e abastado e eu não preciso de nada. Eu queria que você pensasse por um momento, o que será escrito na minha lápide? O que eu tenho para oferecer àqueles que vão ver? E um dia passar por a minha lápide e ver, olha, fulano viveu. Quem foi? Não faço ideia. Mais de 2000 anos, um dos maiores missionários, pregadores, escreveu: combati o bom combate, guardei a fé. Podemos ver, portanto, que a perspectiva humana de Paulo não era viver para ser famoso, não era viver para ter algo bom na vida, a não ser Cristo, porque ele mesmo dizia: o viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Paulo não podia ser crucificado, porque ele é cidadão romano. Então vamos decapitar ele. A ponto de estar no caminho da morte. Lembra de John Hus que eu falei? A gente estava falando sobre ansiedade semana passada. John Hus falou assim, ele no dia que ele era para ser morto, não sei aqueles que não ouviram, cutucaram ele: Sr. Hus, está na hora. Por quê? John Hus pregou a palavra. Então a igreja romana o matou. O guarda foi acordar ele: Sr. Hus, acorda. Demorou para acordar esse homem. Estava tranquilo. Morreu cantando. E vários outros homens, os puritanos, aos finais da vida deles. George Whitefield falou, no último dia de sua vida que ele pregou, ele subiu as escadas, olhou para o pessoal e disse assim: eu queria ter orado mais. Todos os grandes homens que passaram por essa terra, que talvez a terra não fosse digna que eles pisassem, viveu, morreu por Cristo. Paulo dá as últimas instruções para o seu filho Timóteo, seu filho na fé. Talvez você queira fazer quando você ser pai, tiver filho, e pensando nisso hoje, eu tenho que deixar tanta coisa para o meu filho, eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que ter uma casa, eu quero construir outra casa, e eu preciso deixar isso aqui para ele, eu preciso fazer um mapa de tudo que ele vai ter. Isso, para construir uma geração fraca. Eu tenho que ter riqueza a ponto de meus filhos não precisar de nada, eles têm que estar bem. Mas o principal nós não deixamos, que é a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Em tempo e em fora de tempo. Pregue a palavra. Eles vão recusar. Eles vão sentir coceira nos ouvidos. Vão ir contra você. Mas prega a palavra de Deus. Paulo não queria saber se alguém ia falar sobre ele. Ele não disse: Timóteo, fale sobre meu nome, as ruas. Timóteo, erga para mim o meu busto nas praças das igrejas, nas catedrais. Timóteo, escreva livros sobre mim. Não, Paulo disse: pregue a palavra. Timóteo, prega a palavra. É isso que ele se importava. Com o reino de Deus. Nós corremos atrás do vento. Nós corremos atrás do vento quando pensamos que o bem material é a coisa mais importante da nossa vida. Eu não estou falando que você não possa deixar nada para os teus filhos. Não é errado isso. Mas o mais importante, a herança da fé. A vida com Cristo.
embora a preocupação de Paulo plenamente fosse a Cristo, ele disse ao seu filho Timóteo, e no seu último dia, ele enxergou a sua vida por 3 perspectivas. 3 perspectivas. Quais são essas perspectivas? Em primeiro lugar, Paulo viveu com a perspectiva de sacrifício. A palavra que ele fala assim: quanto a mim, versículo 6, está aqui, irmãos, ó. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo viveu uma vida de sacrifício e no seu último dia ele disse: Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, por sacrifício. Números capítulo 15, versículo 5, quando o Senhor disse a Moisés sobre o respeito das ofertas, diz assim o texto: e de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto e do sacrifício. Ele usa essa parte de Números para dizer assim: eu como cordeiro, eu me entrego como sacrifício, eu estou aqui me entregando para Jesus, eu estou aqui, como Romanos capítulo 12 ele disse, por sacrifício, assim como eu disse a vocês, sejam sacrifícios vivos. Eu aqui, Timóteo, quanto a mim, eu estou me entregando por sacrifício, por causa do nome de Cristo. É para isso que Paulo vive. A vida de Paulo foi um sacrifício, desde Damasco. O apóstolo Paulo viveu pelo seu ódio, alguns sentimentos próprios, mas desde o início da sua carreira, quando ele foi impactado pelo Evangelho e caiu sobre a terra, a vida de Paulo foi o sacrifício. Desde ali ele não teve mais sossego. Ele viveu uma vida de sacrifício. E agora no fim de sua carreira, ele não nega Cristo. Ele vai perder a sua cabeça. Ele vai com a morte honrosa aos céus, não para os homens. E ele vai entregue o seu coração para o céu. Um fim que na vista de muitos seria mais honroso do morrer dormindo. Não é talvez isso que você quer? Ir lá com seus 80, né? Falou? Dormir assim, velhinho, e no sono o Senhor te levar. Mas Paulo não, ele disse: eu estou me entregando para Cristo aqui. A minha vida está totalmente entregue para Cristo. Sexta-feira a gente estava tendo a última aula de seminário. E como toda sexta, né, aquela euforia para ir embora para casa. Não sou eu que faço isso, mas alguns fazem. Vanderlei, tem um rapaz que ele assiste às aulas em algumas matérias, porque ele fez um curso, mas agora ele está trabalhando integral na igreja de Curitiba, e o pastor, para ordenar ele tem que fazer algumas matérias no seminário. Então acho que vai demorar uns 2 anos para ele se formar ainda. E assim, é difícil, gente, quando ele tem o baque do seminário, ele fez algum curso para fora, mas o baque do seminário é diferente. E ele disse na sala assim: pastor dando aula, falou sobre a gente tem que agarrar o ministério e não soltar. Ele disse: como a gente vai fazer isso? Porque eu estou aqui, eu estou vendo que Jesus, eu estou dando tudo de mim, eu me sinto inútil, eu me sinto que eu não consigo, eu tento, mas em muitas matérias eu não consigo, sou muito grosso, sou muito bronco para isso. Mas a minha vida está pautada nisso. Se não for para viver integral para Cristo, eu quero que Ele me tire, pois nada me importa mais. Com os olhos cheios d'água. Aí todo mundo chorou na sala, né? Aí acabou, quebrou todo mundo. Ele disse: se não for para viver totalmente para Deus, eu quero que eu morra. Quero que Ele me tire. Eu prefiro morrer. Não quero fazer nada fora disso. Um coração que queima pelo Evangelho. A vida de sacrifício. E nós, como estamos vivendo uma vida de sacrifício, eu estou sacrificando talvez o meu tempo, talvez eu falo nem sacrificar, mas eu estou me entregando a vida para Deus. Na reunião de liderança hoje a gente comentou sobre isso. Depois que o Senhor te alcança, meu filho, a nossa vida é para Cristo, totalmente para Ele. As demais coisas serão acrescentadas. O seu trabalho vai ser acrescentado. O seu pagamento vai ser acrescentado, porque Ele é o dono do ouro e da prata.
As coisas vão acontecer, mas não se esqueça que você tem que ter o bom combate na sua vida. Você tem que viver o sacrifício. Renúncia. Paulo viveu totalmente essa renúncia. Se ele viveu para o Senhor, e também pelo Senhor ele morre. Aconteça o que acontecer, ele permanece em Cristo, e por isso que ele relata a sua morte como uma partida. Versículo 6, estou sendo oferecido, eu estou me entregando como sacrifício por libação. É o tempo, Timóteo. Essa palavra partida é o tempo da minha partida. Não como Napoleão disse, é o fim, vou ser entregado aos vermes, vou morrer. Não como Mahatma Gandhi disse, eu estou com medo, só trevas, oro por luz. Não como Charles Morris disse, tanta ansiedade, tanta agitação para nada, não. Paulo diz assim, eu vou morrer, mas eu vou partir. Eu estou sendo entregue como libação, eu estou sendo entregue como sacrifício, mas agora é hora da minha partida. Sabe o que significa isso? Partida é sair daqui para um lugar, para o outro. É como desamarrar o meu barco aqui, agora com você, porque eu vou chegar lá, e lá a coroa da vida vai ser dada a mim. O crente, ele não morre, ele parte daqui. Quer dizer, toda a alma parte daqui, seja para o céu ou para o inferno. Mas Paulo estava certo disso. Ele estava certo do céu. Ele não disse eu vou morrer e acabou. Timóteo, me ajuda. Timóteo, se possível, vem para cá, traz meus livros e a capa. Se tiver o inverno, vou passar muito frio. Traz meus livros para mim ler, os pergaminhos também. Traga também João Marcos. Não sabemos se deu tempo ou não. Velho Paulo, foi seu último dia ali, mas ele foi tranquilo, porque é a partida dele, e não era o fim. Em segundo lugar, Paulo viveu numa perspectiva de luta. Desde o momento que Paulo tornou-se cristão, sua batalha teve início. Ele lutou contra Satanás, principados, potestades. Paulo sofreu ataques dos judeus, pagãos, enfrentou o fanatismo entre tessalonicenses, iniciou a sua grande pregação em Éfeso, enfrentou também resistência do povo de Éfeso, lutou contra o seu próprio coração, o espinho na carne de Paulo. Foi sempre luta. Paulo tornou-se cristão. Início da batalha, Atos 9, 1 a 22. A conversão de Paulo. Atos 9, 23 e 25. Logo após a conversão, Paulo sofre perseguição. Tem que ser colocado num cesto e ser passado dos muros, porque o povo queria matar ele, soube que ele virou cristão. Luta contra Satanás. Efésios 6, do 11 ao 12. A nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo dá para nós a receita. Não é contra carne e sangue, não é contra o seu irmão que te vê mal, que não fala mais com você. A nossa luta é de joelhos. Ele diz aqui, a luta do crente é essa, contra principados e potestades. 1 Tessalonicenses 2,18. Satanás nos barrou no caminho, sofreu ataque dos judeus e pagãos. Atos 13:46. Judeus iniciaram multidão contra Paulo. Fanatismo entre os tessalonicenses. Paulo e os judeus incitaram a cidade contra Paulo e Silas, porque a mulher lá chegou, ele é um homem de Deus. Adivinha, lembra disso? Ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Olha lá, é apóstolo Paulo. Paulo disse, sai dela. O espírito saiu da mulher. Espírito imundo de adivinhação. E era o ganho do pessoal lá que ganhava com a adivinhação. O povo se revoltou contra Paulo. Prendeu o apóstolo Paulo. Lutou contra seu próprio coração. Romanos 7, 14, 25. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Maldito homem que sou. 1 Coríntios 9, 27. Esmurrou o próprio corpo. Desapontamentos pessoais. 2 Coríntios 11, 24, 28. Sofrimento, perseguição, preocupação com as igrejas. Por que teve esse desapontamento? A igreja de Corinto estava se pervertendo. Grande igreja, uma catedral. A galera tudo crente, cheio de dom, louvor bombando, 1000 pessoas, mas estava se pervertendo. Combati o bom combate,
Só luta. Jorge, isso é engraçado você falar de luta, que não tem acontecendo nada na minha vida, tem alguma coisa errada. Sinceramente, tem alguma coisa errada. A vida do crente é luta. Infelizmente, é luta, querido. É luta, sabe por quê? Porque o bom combate depende de quanto você tem buscado a Deus. O combate, a provação, as dificuldades, é para moldar o seu coração. É para deixar de a gente ser essa porcaria de gente mesquinha, arrogante, soberbo, egoísta. É para que a gente pense bem, para que a gente veio nesse mundo. As lutas são para moldar nosso caráter. As lutas são para moldar a nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Combati o bom combate. Jorge, ele só venceu? Não. Teve derrotas, teve tropeços. Mas nós temos Jesus Cristo que intercede por nós até hoje. E vai continuar intercedendo até o último dia da nossa vida. Creia, busque a Deus, se arrependa. Porque na sua lápide vai estar escrito lá: fulano de tal, 2000 e tanto, 2000 e tanto. Acabou. Cheio de pó. Será que é esse o seu epitáfio? Fulano viveu para si mesmo. Viveu para o seu próprio coração. Fulano ergueu muitos muros e morreu apenas. Temos recebido um depósito sagrado de tomar a verdade de Deus, de entregá-lo salvo às mãos da próxima geração. Nós pensamos muito na nossa vida pessoal, mas a gente não olha para trás, sabia? A gente não olha para trás. Temos jovens que vão vir depois para o Move. O que nós vamos deixar para ele? Fulano, viva como eu vivi. Às vezes inconstante, às vezes sim, às vezes não, vou para o culto. Viva dessa forma. Fulano, essa é a sua base. Fiquei na juventude até aqui. Prossiga dessa forma. Lute com os jovens, fique com os jovens. Agora é com você. Será que nós pensamos nisso? Será que nós pensamos esse bom depósito que Jesus tem feito no nosso coração, de servir, de estar aqui aos sábados, de levantar a juventude para ajudar a igreja, de levantar a juventude quando tem programação da igreja da IPVO, de levantar a juventude para ir em Mandaguaçu? Será que o nosso coração está desse tanto de Espírito Santo, cheio até a tampa, para que a gente tenha mesmo o desejo que os irmãos se convertam? Que seu irmão se converta, que sua sobrinha se converta, que seu cunhado se converta. Você realmente está lutando com os potestades e de joelhos pedindo a Deus pela sua família, por você, para que não caia, para que não tropece? Ou você apenas está vivendo? Deixa a vida me levar. Porque não é isso que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Depois de ter escrito sobre esse aspecto passado, presente de sua vida, Paulo agora nos dá, em terceiro lugar, Paulo viveu por uma perspectiva de fé. Tenho guardado a fé. O Senhor pôs Paulo por uma batalha e lhe deu uma prova para correr e um depósito para guardar. Ele guardou com fidelidade. De que se tratava esse depósito? Ele guardou o quê? A fé. Não uma fé subjetiva, não uma fé que as pessoas tentam embalar e deixar de goela abaixo na sua garganta. Não uma fé, a minha fé é tão... Não. Você tem o mesmo valor que Jesus. Não, você é lindo, lindo. Seu lindinho, fica tranquilo. Tá tudo bem. Pode trazer sua chave aqui. É Deus. Não é sobre dinheiro, é sobre amor. Rolex, você tem Rolex aí? Dá um passo de fé. Traz para mim.
lobos mentirosos. Não é isso que o Senhor traz. Não é isso que é o depósito da fé. É o Evangelho. É guardar a fé no coração. É não negociar. Não negociar aquilo que o Senhor te dá. Não negociar a fé que te salvou, que te foi dada de presente por graça, sem que você merecesse. Não é para você guardar e deixar dentro de um quarto escuro. É para que isso brilhe através da sua vida. Paulo, com autoridade e verdade, disse: guardei a fé. Guardei a fé. Não negociei. Não negociei. Guardei a fé. Não preguei para o coração do homem. Preguei para que o coração do homem seja transformado. Não para atender os seus desejos da carne, como muitos fazem. Mas guardei a fé, aquele depósito que me foi dado. Nós não fomos feitos somente para esse mundo, para ter uma vida de trabalho, faculdade, escola. Primeiro, nós somos feitos para glorificar a Deus. Nós somos feitos para viver uma vida do Evangelho. Aquele que creu. Aquele que creu. Em quarto lugar, estou terminando. Paulo viveu sob uma perspectiva de apenas um prêmio: a coroa da vida. Já pensou se você chega lá, perto do rei, servo bom e fiel? Paulo viveu por essa perspectiva. A única, ele olhava para o eterno. Não importa que me apedreje, não importa que me odeie, não importa se alguém fala bem de mim ou não, mas eu não deixo de falar a verdade. Eu guardei a fé, eu combati um bom combate, eu sofri pelo Evangelho. Ele viveu pelo Evangelho, ele se alegrou pelo Evangelho. Já agora a coroa da justiça está guardada, e o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vida. John MacArthur diz algo muito interessante: o que faremos com as coroas que serão nos dadas? Você já parou para pensar nisso? Ele diz: vamos lançá-la aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos só é possível. Tudo que temos e fazemos só é possível pela bondade gloriosa de Jesus. Nossa justiça vem de Deus, que Ele nos concedeu através do sacrifício de Cristo. Assim como a Bíblia diz: vocês não podem fazer nada sem mim. Nada podeis fazer sem mim. Nada. Nada. Você não pode ser uma pessoa assídua aqui, todo sábado sem Jesus. Você não pode ser uma pessoa que vai nas células, todas as células, está em todas as programações, toca em todos os louvores sem Jesus. Lembre-se, se não fosse Cristo na sua vida, nada seria possível. Nada. Nada. Porque nós somos inclinados para o mal. Se não fosse o Cristo nos salvar, se não fosse Cristo nos respaldar, se não fosse Cristo nos enviar, nós não conseguiríamos fazer nada. E por isso sim, a coroa da vida será lançada aos pés de Cristo. Talvez por alguma razão nós andamos decepcionados a caminhar. Talvez nosso epitáfio não esteja, a gente não pensa assim: poxa, eu não estou muito bem aqui. Se eu morrer amanhã, não sei o que será colocado na minha lápide. Se eu for hoje, não sei o que vai ser escrito lá na minha lápide. Talvez eu seja esquecido em 2 meses, em 3 meses, em 6. Mas não se preocupe. Lembre-se de Cristo. Jesus nos dá sempre uma oportunidade. Lembre-se de Jesus. Salmo 103:12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós
todas as nossas transgressões. Portanto, pense desta maneira: de hoje em diante, lutarei, guardarei a fé, não mais viverei como antes. Eu vou parar de ter uma vida de qualquer jeito. Eu vou parar de levar a igreja como brincadeira, de ir aos cultos como brincadeira. Eu quero viver essa vida aí, que o apóstolo Paulo disse. Eu quero ver essa vida. Combati o bom combate, guardei a fé. De agora, a coroa da justiça me aguarda. Não importa o que vai acontecer com os meus amigos, não importa o que vai acontecer com as decisões que eu vou tomar, eu não posso mais viver do jeito que eu vivo hoje. Creia, creia. Para de viver como se você fosse indiferente da igreja. Pois esse epitáfio aqui pode ser o seu. Combati o bom combate, guardei a fé. Amém? Que o nosso coração não se desvie da verdade. Que até o fim da nossa vida sejamos fiéis a Deus. Perspectiva de sacrifício. Viva para Deus. Se sacrifique por causa disso. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente e siga Cristo. Mas uma perspectiva de guardar a fé, de combater o bom combate. Lute. Luta contra o seu pecado. Lute contra as suas próprias vontades pecaminosas. Como eu faço isso? Entregue sua vida para Cristo todos os dias. Antes de colocar os pés no chão, fala: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu estou caindo muito. Eu preciso de ajuda. Renova, Senhor, a minha fé, a minha alegria, o meu devocional. Senhor, me dá graça para ter alegria no Senhor e não nas coisas do mundo. Guarde a fé. Aquilo que foi depositado na sua vida, passe adiante. Seja exemplo. Ame os irmãos. Ame a igreja. Ame estar na igreja. Porque nós somos um corpo de Cristo. E quarto lugar, viva apenas por um tesouro, a coroa da vida, a eternidade. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela bondade que o Senhor tem conosco. Talvez, Senhor Deus, nós temos andado com o coração fixo nas nossas vontades. Talvez, Senhor Deus, nós temos andado com o coração totalmente, Senhor Deus, estilhaçado pelo pecado. Talvez, Senhor Deus, estamos andando com um coração soturno, magoado, angustiado, com a mente, Senhor Deus, assodada por ansiedade, por, Senhor Deus, misérias da vida. Talvez, Senhor, nossa alma esteja sendo abatida pelas dificuldades, Senhor, que enfrentamos. Mas, por favor, Senhor, nos lembre que antes de tudo isso, nós somos filhos de Deus, pela graça, Senhor, que nos foi dada, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que apaziguou a ira de Deus conosco. Por favor, Senhor, Espírito Santo, venha nos trazer, Senhor Deus, vida. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida para Cristo. Ajude-nos a viver com sacrifício. Nos ajude a viver, Senhor Deus, não com conforto. Não, Senhor. Não é isso que um crente busca. Ele busca glorificar o Senhor. Nos coloque, Senhor Deus, nas batalhas. Nos coloque, Senhor Deus, nas frentes das batalhas. Queremos ser soldados. Não queremos ficar no banco. Não, Senhor, por favor, nos transforme em cristãos afiados. Em cristãos, Senhor Deus, que amam o Evangelho, que se sacrifica, que combate, que lute um bom combate. Um cristão que guarde a fé. Não nos deixe, Senhor, cair pelos nossos próprios caminhos, pelo nosso próprio coração. Traga vida de novo à nossa vida, Senhor Deus. Purifica a nossa alma. Faz de novo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez no começo. Nos anima, Senhor Deus, por essa caminhada da fé. Em nome de Jesus. Amém.